Vamos lá, galera, questão 63. De acordo com a doutrina majoritária, os elementos fundamentais do ato administrativo são... Quais são os elementos? Nós temos a competência, nós temos a finalidade, nós temos a forma, nós temos o motivo e nós temos o objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É justamente nesta linha de raciocínio que eles juntos vão formar uma sigla que é muito utilizada pelos concurseiros de um modo geral. E essa linha é o chamado COFIFORMOB. COFIFORMOB, tá certo? Aí você vai me perguntar, e o que é COFIFORMOB? Como eu brinco, COFIFORMOB não significa nada, mas é justamente como o concurseiro grava. Você também poderá guardar como FF.com. FF.com. FF.com significa finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Também é uma maneira de você guardar. Vamos lá. Forma sim, competência sim, a atribuição dá na mesma linha de competência, finalidade sim, objeto sim. Tá certo? Veja que está faltando aí exatamente a linha do motivo. Objeto sim, finalidade sim, motivo sim, competência sim, tipicidade não. Então veja que é competência, finalidade sim, aí faltou a forma na letra B. Na letra C, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá certíssimo a letra C. Letra D, competência, veja que já faltou a competência, tem força coercitiva, tem auto-executoriedade, tem finalidade, faltou a forma, tem motivo e tem objeto. Então faltou aí a competência e a forma. A letra E tem competência, tem finalidade, faltou a forma, ele botou abrangência, tem motivo e tem objeto. Então a 63 nós ficamos com a letra C. Vamos nessa, galera, questão de número 64. As manifestações administrativas podem se dar por atos administrativos em sentido estrito. Chamando a atenção que quando nós falamos em atos administrativos, nós estamos tratando de manifestações, e essas manifestações são manifestações unilaterais de vontade. São manifestações unilaterais de vontade. É um aspecto aí de extrema importância. Lembrando que se é ato administrativo, ele pode ser editado pelos três poderes, chamando a atenção que pelo poder executivo é de forma típica e pelos demais poderes, ou seja, o legislativo e o judiciário de forma atípica. Então são emanados apenas pelo poder executivo, já está errado, e em razão do princípio da separação dos poderes, submetidos a controle interno, ou seja, pelo próprio poder executivo. Está errado por conta do apenas. O legislativo e o judiciário também editam atos administrativos. B. Para serem válidos, antes de editados, devem ser objeto de processo administrativo com oportunidade de contraditório. Errado. Eles, antes de serem editados, devem ser objeto de processo? Não, porque é uma manifestação de vontade. Agora é lógico que se tiver algum tipo de irregularidade, isso poderá levar à extinção do ato. São editados por autoridade administrativa e, quando fundados em juízo de conveniência e oportunidade, conveniência e oportunidade é justamente quando existe uma liberdade de atuação para o administrador público, não são sujeitos a controle interno ou externo jamais. Se ele tem liberdade de atuação, aí que ele precisará realmente de um controle maior. Letra D. Podem ser emanados pelo Poder Executivo, função típica, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, nesses casos como função atípica. Nesses dois últimos casos, como função atípica, perfeito, sendo passíveis tanto de autotutela, ou seja,
controle pela própria administração pública, como pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, sim. Nós veremos adiante que os atos administrativos podem sofrer controle da própria administração pública, e isso é um reflexo de uma autoproteção, de uma autotutela, assim como pode ser objeto de análise e de controle pelo Poder Judiciário. Então, a D já é a resposta. E a letra E, praticados pela administração pública, é verdade, submete-se integralmente a regime de direito público, e para que tenham eficácia devem ser submetidos à audiência pública. Isso não é verdade. Os atos administrativos, como regra, eles produzem efeitos de imediato. Então, a questão 64, nós ficamos com a letra D.